minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. No próximo domingo, nós vamos celebrar o 4º domingo da Páscoa. E o evangelho que nós vamos ouvir é o evangelho de João, no capítulo 10, os versículos 27 a 30. O 4º domingo da Páscoa é o chamado Domingo do Bom Pastor. Embora nós, neste ano, não vamos escutar aquela narrativa onde Jesus diz, que nós conhecemos, né? Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É claro que a página do Evangelho de João que nós vamos escutar está ligada a esta primeira parte, né? Então, como se fossem duas partes que se combinam. Mas não será este trecho que nós estamos acostumados a ouvir, né? Onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. Sempre dentro do capítulo 10, esse trecho é uma discussão que se dá com os judeus por ocasião da festa da dedicação. Também, por ser o 4º domingo da Páscoa, ser o domingo do Bom Pastor, naquele dia é o dia mundial de oração pelas vocações, é dia de contemplarmos o belo pastor. Gostaria de ler um trecho da homilia, né, das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa, no século VI. Cristo, o bom pastor. E São Gregório Magno escreve, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo. E minhas ovelhas me conhecem. É como se quisesse dizer francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Quem não ama a verdade é porque ainda não conhece perfeitamente. Depois de terdes ouvido, irmãos caríssimos, qual é o perigo que corremos, considerai também, por estas palavras do Senhor, o perigo que vós também correis. Vede que sois suas ovelhas. Vede se o conheceis. Vede se conheceis a luz da verdade. Se o conheceis, quero dizer, não só pela fé, mas também pelo amor, se o conheceis não só pelo que credes, mas também pelas obras. O mesmo evangelista João, de quem são estas palavras, afirma ainda, quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por isso, nesta passagem do Evangelho, o Senhor acrescenta imediatamente, assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou minha vida por minhas ovelhas. Como se dissesse explicitamente, a prova de que eu conheço o Pai e sou por Ele conhecido é que dou minha vida por minhas ovelhas. Por outras palavras, este amor que me leva a morrer por minhas ovelhas mostra o quanto eu amo o Pai. Continuando a falar de suas ovelhas, diz ainda, minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço
e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É a respeito delas que fala um pouco acima. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Entrará, efetivamente, abrindo-se a fé, sairá passando da fé à visão e à contemplação, e encontrará pastagem no banquete eterno. Suas ovelhas encontram pastagem, pois todo aquele que o segue na simplicidade de coração é nutrido por pastagens sempre verdes. Quais são, afinal, as pastagens dessas ovelhas, senão as profundas alegrias de um paraíso sempre verdejante? Sim, o alimento dos eleitos é o rosto de Deus, sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar, a alma sacia-se eternamente com o alimento da vida. Procuremos, portanto, irmãos caríssimos, alcançar essas pastagens, onde nos alegraremos na companhia dos cidadãos do céu. Que a própria alegria dos bem-aventurados nos estimule. Corações ao alto, meus irmãos, que a nossa fé se afervore nas verdades em que acreditamos, inflame-se o nosso desejo pelas coisas do céu. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade nos afaste da alegria desta solenidade interior. Se alguém, com efeito, pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo algum no caminho que o faça desistir de chegar onde deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquece de continuar sua viagem até o fim. Este aqui é um trecho da homilia de São Gregório Magno, por ocasião do 4º domingo da Páscoa, onde se lia já o texto do Bom Pastor. Então ele proferiu estas palavras lá no século VI. E nós aqui no século XXI estamos ouvindo estas mesmas palavras. O contexto, o templo, a festa da dedicação do templo. Era a festa da dedicação, era inverno, portanto era já o final de dezembro, quando o inverno já estava a pleno vapor. Então, como diz o texto, houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. Esta festa é uma festa que acontecia em Jerusalém, claro, uma festa por ocasião da dedicação do templo, assim como nós também fazemos uma festa por ocasião da dedicação do templo também, no dia 27 de fevereiro, todo ano, fazemos uma festa por conta da dedicação do templo, E aqui também se faz uma festa da dedicação. Esta festa acontece por ocasião da vitória, da consequência da vitória de Judas Macabeu sobre Etíoco IV, chamado Epífanes. Então, depois desta vitória, o templo teve que ser reajustado, teve que ser reorganizado, todas as coisas refeitas. E aqui marca, então, o dia em que esse templo foi dedicado. E aí, todo ano, os judeus, naquela data, então, festejam a dedicação do templo. Jesus estava lá por esta ocasião. É nesta ocasião que se dá todo este embate entre os judeus incrédulos e Jesus. O primeiro ponto que nós devemos levar em consideração
é que os judeus não entenderam a parábola do bom pastor. O próprio evangelista deixa isso muito claro quando nós dissemos lá no versículo 6, eles, porém, não entenderam o sentido que lhes dizia. E agora, eles, encontrando Jesus, fazendo uma afronta, de certo modo, a Jesus, querem uma declaração explícita. Eles querem uma revelação mais clara. Bom, Jesus mesmo no início já disse, já vou-lo disse, mas vós não acreditais. Mas a razão da sua incredulidade não está na falta da clareza, porque Jesus já disse claramente, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou. Mas de onde vem esta incredulidade por parte destes judeus? A incredulidade não está porque eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, ou porque não está muito claro o que tu está querendo dizer. Tu está querendo dizer que tu é filho de Deus? É isso que tu está querendo dizer? Não está por conta de uma falta de clareza, porque Jesus já disse com todas as letras. Eu conheço o Pai, e o Pai me conhece, nós somos um. Eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou. Aqui, não de forma direta, né, mas em algumas passagens do próprio Evangelho de João, numa forma mais direta e, vamos dizer assim, mais completa, Jesus apenas diz sobre si, apenas diz, eu sou. Eu não sei se vocês lembram, mas este é o nome de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés e Moisés perguntou, e quando eles perguntarem quem me enviou a eles, o que direi? Como é que os filhos de Israel vão acreditar em mim? Então Deus disse, dizei que o eu sou me enviou até vós. Mas aqui, Jesus utiliza ainda esta expressão, né? Ainda que não de uma forma plena, mas ele utiliza essa expressão. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Por isso, a razão da incredulidade daqueles que se reúnem em torno de Jesus para lhe questionar, não se trata de uma falta de clareza, não é porque eles não entenderam que Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus. Já entenderam, já ouviram Jesus falar isso. Jesus falou claramente. É tanto que no dia do julgamento de Jesus, ele disse, eu falei sempre às claras. Pergunte a quem me escutou. Ele falou claramente e as próprias obras que ele fez testemunham que vem da parte de Deus. Lemos, a passagem dizia, bom, eu fiz muitas boas obras e elas falam que eu vim da parte de Deus e por quais delas quereis me apedrejar? Eles não acreditaram nele porque não são das suas ovelhas. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Esta é a razão. Não sois das minhas ovelhas. A razão deles não acreditarem, a razão da incredulidade deles, não está em que falta clareza nas palavras de Jesus. Jesus já disse muito claro quem ele é. A razão da dureza do seu coração e da sua incredulidade está em que não são de suas ovelhas. Não fazem parte das suas ovelhas. Esta é a razão. Assim, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 11, Jesus deixa também claro como é que a compreensão, ou pelo menos a correspondência desse amor, porque lembra,
que o conhecer é a correspondência de amor, São Gregório Magno, está na correspondência do amor. É aqui que se dá o conhecimento. Conhecer, como ele mesmo evoca a primeira carta de São João, dizendo, bom, quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Por isso ele diz, é na atitude concreta da correspondência do amor por parte do cristão, por parte do fiel, que se mostra o conhecimento do Mestre. Senão, nada feito. Você pode se dizer cristão, você pode se dizer que ama a Deus, que ama Jesus Cristo, ama a Nossa Senhora, mas se não houver uma correspondência na sua vida, se não houver uma correspondência a este amor por parte daquele que professa a fé, então não se conhece o Senhor. Esta é a razão. E lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 11, Jesus diz, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é proposto em parábolas. Não sei se vocês lembram desta passagem, não? Que Jesus começou a contar uma série de parábolas. E quando ele chegou em casa, os discípulos perguntaram e ele explicou para eles. Então eles questionaram por que ele falava em parábolas. Aí ele respondeu isto daqui. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo é proposto em parábolas. E aí ainda continua, aqui Jesus ainda continua a sua fala evocando o profeta Isaías. Para que olhando não vejam e ouvindo não ouçam, para que não se convertam e sejam perdoados. Por isso, qual é a razão do fechamento? Qual é a razão da incredulidade? A não pertença ao rebanho do Senhor. Hoje em dia é estranho, como, por exemplo, uma perseguição sutil, mas também aquelas mais já descaradas contra o cristianismo, contra os cristãos. É como, por exemplo, se cria dentro do coração, como que hoje a palavra seria, vou falar uma palavra da linguagem de hoje, né? Se cria um ranço contra o cristianismo, contra o evangelho. E não sendo cristãos. Na verdade, é porque não se pode entender. A questão é que alguém não acolhe a fé, não pode entendê-la. Quem não acolhe, quem não participa deste rebanho, não pode compreendê-la. Aqui não se trata da falta de sinais. Jesus fez muitos sinais. Aqui não se trata da falta de sinais. Não se trata das trevas ou falta de sinais. Não. Para crer é preciso seguir. Para crer é preciso ser regenerado. Não é porque Jesus não fez sinais. Não é porque Jesus não demonstrou as suas obras. Ele mesmo diz, eu vos mostrei inúmeras obras vindo do Pai, por qual delas quereis me apedrejar? E eles reconhecem, não te lapidamos por causa de uma boa obra. Nós sabemos das obras que tu fizestes e não vamos te apedrejar por causa delas, mas simplesmente porque somos incapazes de te acolher. Não queremos ser dos teus, por isso não queremos acolher a tua proposta. Por isso não podemos compreender, porque olhamos de fora. Por isso não podemos entender, porque estamos fora. Para quem está na comunidade, as palavras e as obras de Jesus são luz. Para os de fora, escândalo, besteira, palavras de um endemoninhado.
concluiu o Evangelho, houve novamente uma cisão por causa dessas palavras, e muitos diziam, ele tem um demônio, está delirando, está doido o homem. Mas para quem está dentro da comunidade, para quem faz parte deste rebanho, as suas palavras são luz. Ilumina a realidade, ilumina a nossa esperança, ilumina a nossa fé. Para quem fica fora, estas palavras são um enigma e deixam as pessoas perplexas. Por ocasião daquele dia em que nós escutávamos o texto que falava de Tomé, lembra? Que quando Jesus apareceu naquele primeiro dia da semana, para os discípulos, Tomé não estava presente. Então, quando Tomé chegou, os discípulos contaram, Tomé ficou perplexo. Não vou acreditar. Se eu não vir as marcas, se eu não colocar a minha mão, meu dedo lá no lado dele, não acreditarei. Aqui a importância de ser do rebanho do Senhor, a importância de ser da comunidade, pertencer à comunidade, porque é justamente lá que nós conhecemos o pastor. É lá na comunidade que nós conhecemos o ressuscitado. Fora, também nós ficaremos perplexos, porque o contexto das palavras do Senhor, ou melhor, porque as palavras do Senhor ganham o seu contexto somente na comunidade dos fiéis. Fora dela, elas causam espanto, perplexidade, para alguns admiração, mas nunca ganham o seu sentido. Por isso, o contexto destas palavras são sempre a comunidade cristã. É por isso que eu sempre insisto, alguém deve estar até enjoado de falar, né? De ouvir. É por isso que eu sempre insisto, aquela história antiga, velha, onde um diz sempre, não preciso da comunidade não preciso de encontrar os irmãos para celebrar a Eucaristia, eu rezo na minha casa, eu sozinho com Deus rezo, eu vou lá debaixo da mangueira, sei lá onde, e rezo diretamente com Deus, eu faço as minhas orações aqui, toda terça-feira rezo a novena do Perpétuo Socorro e tudo mais, não serve para nada. Você fica fora e não consegue compreender as palavras do Senhor. Por isso, o contexto das palavras são a comunidade. A comunidade, e aqui dizemos a comunidade dos fiéis, a comunidade crente, a comunidade dos irmãos reunidos. É aqui nesta comunidade, neste lugar onde a palavra de Jesus torna-se luz para aqueles que se reúnem para ouvir esta palavra. O segundo ponto, Jesus retoma em algumas afirmações os principais temas do discurso anterior. Então, aqui dentro deste trecho que nós escutamos, ele retoma, temas específicos daquele, por isso que a gente leu lá desde o começo, para a gente compreender bem. Então volta, as ovelhas escutam a voz do pastor, lá ele disse, as ovelhas ouvem a sua voz, não ouve a voz dos estranhos, mas ouve a voz do pastor. E aqui, novamente, volta, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E o pastor as conhece. As ovelhas seguem o pastor e o pastor dá sua vida por elas. As ovelhas não perecerão nunca e ninguém as arrebata da mão do pastor. Aqui no nosso texto, de todas as coisas que Jesus retomou de lá, há uma única que não tem lá, somente aqui.
Ele fala das ovelhas que escutam a voz, que conhecem, que seguem, que não perecem. Mas tem uma novidade neste trecho. Ele diz que ninguém as arrebatará da minha mão. E depois, mais para frente, ele vai retomar este sentido. Ele vai dizer: e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Aqui, para as ovelhas está a segurança. É o motivo da segurança, afirmado com ênfase. E se torna, claro, uma questão polêmica, porque lembra que Jesus aqui está numa discussão, tá? Não está falando umas palavras bonitas para nós. Ele está no meio de uma discussão. Por isso, ele, com esta afirmação, é claro, esta afirmação para a comunidade é uma segurança, mas para os que estão fora é um caso de polêmica, causa confusão entre eles. Aqueles que estão dentro, ao ouvirem esta afirmação de Jesus, podem caminhar com esta segurança. Ninguém perecerá. Por quê? Porque estamos nas mãos de Jesus. E estando nas mãos de Jesus, estamos na mão do Pai. E ninguém pode arrebatá-las da mão de Jesus. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai, porque o Pai é maior do que todos. Veja como a expressão mão é tomada. Ele não diz: ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Mas, lá no versículo 28b diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Assim como quando ele se refere ao Pai. E ninguém, lá no 29b diz: e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Não das mãos, nem das minhas mãos, nem das mãos do Pai, mas da mão. Que é aquele sentido que nós já conhecemos. Na Sagrada Escritura é muito comum. Aqui seria a mão, seria a destra, a mão direita, o braço forte, santo, poderoso. Você sabe que a mão direita, o braço direito, é o símbolo do poder. Quando o rei segura o cetro, e governa toda a sua gente, todos os seus súditos, E na Sagrada Escritura sempre aparece esta expressão, a mão. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. A mão de Deus pesou sobre mim. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor, E aqui, Jesus diz: ninguém pode arrebatá-las da minha mão, assim como ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Não é somente que estamos na mão mesmo, na mão de Jesus, mas no sentido de que ninguém, nem nada pode as tirar de mim, porque é eu que tenho o poder. Tenho um poder que é mais forte do que qualquer coisa. Que poder é este? Qual é o poder de Jesus? Amar. O amor. Este é o poder de Jesus. Este é o poder mais forte. É mais forte do que a morte. Porque, por causa deste amor, foi pelo poder deste amor que ele matou a morte. Por isso que nós celebramos a Páscoa do Senhor, E cantamos: ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, é glória. Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada. Eu gosto dessa música, parece um deboche da morte, Mas é mesmo. Ó morte, onde está a tua vitória? Cadê a tua vitória agora, morte? Porque
Até mesmo no livro do Apocalipse de São João diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E ela foi destruída pelo poder do amor de Cristo. Ou melhor, porque ele conhece o Pai. Ou melhor, porque o Pai o conhece e ele conhece o Pai. Por isso destruiu a morte. Por isso é motivo de segurança esta expressão de Jesus, que diz: ninguém, nem a morte. E São Paulo nos faz olhar para isto quando nos pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta que Paulo faz: quem nos separará do seu amor? A altura, a profundidade, a largura, os homens, as potestades, os anjos? Quem? O céu? A terra? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A vida? A morte? Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Paulo entendeu esta expressão: as minhas ovelhas ninguém arrebata de minhas mãos. Por quê? Porque também estão nas mãos do Pai, porque eu e o Pai somos um. O Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que tudo e do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Esta é a segurança do cristão, que deve caminhar sempre no amor e na fidelidade a Jesus Cristo, sem se deixar esmorecer, sem se deixar abater, abalar pelas situações da vida, mas que deve caminhar sempre com esta certeza: nada pode me tirar das mãos do Senhor. Faço parte dos seus, faço parte do seu rebanho, eu estou nas mãos do Senhor, nada pode me tirar de lá. Isto não significa, tá? Aqui é bom entender, tá? Que isto não significa que estamos na mão de Deus, pronto, não acontece nada conosco. Não, agora eu sou protegido de Deus, né? Eu posso sair aqui e não vai acontecer nada. Eu posso andar por aí de noite com o celular que não vai me roubar o ladrão, né? E não sei o quê. Não está dizendo isso. Nós costumamos sempre confundir as coisas. Mas daquela clareza e daquela certeza que deve haver dentro do nosso coração de que ninguém pode nos roubar de Cristo, ainda que morramos. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele, não foi? Todo aquele que crê em mim não morrerá. E aquele que morrer e crer em mim terá a vida eterna, ainda que morra. Porque a morte não pode separá-los de mim. Porque mesmo a morte não pode arrancá-los de minhas mãos. Esta é a certeza da comunidade, e é a comunidade que nos ajuda a viver esta certeza. Os falsos pastores o que fazem? Os falsos pastores não conseguirão dispersar o rebanho, porque o rebanho está nas minhas mãos. É uma confiança apoiada no amor do Pai e em seu poder, na sua mão direita. Tudo está nas mãos do Pai. O terceiro ponto para o qual queremos olhar, meditando este trecho do Evangelho de São João, é que Jesus afirma a sua união com o Pai. E no versículo 30, Jesus diz justamente isso. Eu e o Pai somos um. Eu achei bonita a expressão de São Gregório Magno, porque ele diz assim: por isso, nesta passagem do Evangelho, o Senhor acrescenta:
assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a vida por minhas ovelhas, é como se dissesse explicitamente: a prova de que eu conheço o Pai e sou por Ele conhecido é que dou minha vida por minhas ovelhas. Aí ele diz, ou por outras palavras, este amor que me leva a morrer por minhas ovelhas mostra o quanto eu amo o Pai. O que liga Jesus ao Pai? O amor que os envolve. Eu não lembro quem, mas era um dos padres da igreja que costumava dizer: o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito o amor que envolve os dois. Né? Falando a respeito da Trindade, ele dizia isso, né? O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito o amor que os envolve. O Pai ama de tal modo o Filho, e o Filho ama de tal modo o Pai, que nesta relação que nasce o amor, né, que faz o amor transparecer, esta relação poderíamos dizer que então o Espírito Santo, né, por isso a Trindade, o Pai ama tanto o Filho que se torna um com o Filho. E o Filho ama tanto o Pai que se torna um com o Pai. O Filho é o Filho sempre, o Pai é o Pai sempre, o Espírito é sempre o Espírito. São três pessoas, mas um só Deus. Nesta doação total de amor que ama infinitamente um e outro, em que um ama o outro, é amado e ao mesmo tempo corresponde a este amor, então é esta a unidade. Por isso Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É este o desejo de Cristo. Assim como eu e o Pai somos um, que nós também sejamos um. Como? Nesta relação do amor. Que nós, entre nós, nos tornemos um nesta relação de amor. É por isso que nós, em cada Eucaristia, rezamos sempre dizendo: e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, da sua oferta de amor, sejamos, reunidos pelo Espírito do vosso amor, tornados num só corpo e num só Espírito. E dizemos: fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Eis o desejo do Pai, eis o desejo de Deus. Esta relação de amor entre nós que nos torna um único corpo. Então Jesus afirma sua união com o Pai. Agora é claro que quando Jesus diz claramente isto, faz surgir uma polêmica e uma confusão ainda maior. Eu e o Pai somos um. Ele não quis dizer apenas que ele é filho de Deus, mas que é um com o Pai. E aí os judeus se armaram com pedras para matá-lo. Porque ao dizer isso, ele disse: eu sou da mesma natureza do Pai. Somos um, o Pai e eu. Ninguém pode arrebatar ao Filho as suas ovelhas, porque o Filho e o Pai são uma só realidade. É inequívoca a afirmação do versículo 30. Não é, no fundo, senão a formulação clara e expressa do pensamento já anteriormente expresso. Ele já falou várias vezes: eu sou a porta, as minhas obras revelam as obras do Pai e tudo mais. Pronto. Se quereis algo mais claro, eu e o Pai somos um. Os judeus esperavam que ele dissesse isso. Na verdade, aqui a questão que eles começam a confrontar, eles já entenderam. Só que ainda não tinha um elemento, vamos dizer assim. Eles entenderam porque Jesus falou claramente, mas na fala de Jesus não havia nenhum elemento que levasse a uma condenação.
Mas agora acharam. Eu e o Pai somos um. Pronto. Ele agora disse o que nós queríamos que ele dissesse, né? Ele agora disse na frente de todos nós aquilo que nós gostaríamos que ele dissesse. Ele e o Pai são um. Por isso os judeus esperavam só isso para acusar Jesus de blasfêmia. De fato, Jesus se arroga em relação a Deus muito mais do que um profeta ou um justo poderia legitimamente atribuir-se. Um profeta, um justo poderia dizer que ele era instrumento de Deus, que Deus falava com ele, mandava dizer, mas nunca dizer que ele e Deus eram um só. Assim, à acusação de blasfêmia, Jesus responde reclamando atenção para as obras que ele realiza. Obras semelhantes só podem vir do Pai. Provam, portanto, que Cristo não é um blasfemo, mas mostra que o Pai e o Filho estão em perfeita comunhão. O que eu faço é aquilo que vi o Pai fazer. Não faço por mim mesmo, mas faço porque vi o Pai fazer, porque eu e o Pai somos um só. Bom, esta foi uma reflexão a respeito da estrutura do texto, que certamente nos ajuda, mas nós poderíamos refletir algo também um pouco mais pessoal. E aqui nós vamos refletir brevemente, depois podemos continuar em casa e durante esta semana refletir. O texto começa dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas. As minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Vós não escutais nem compreendeis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E aqui, certamente demonstra-se a importância da pertença à comunidade. São as minhas ovelhas que escutam a minha voz. Eu acho engraçado quando alguém nos meios de comunicação, né, nas internets da vida, tenta ridicularizar os católicos, os cristãos católicos, com alguma coisa que a igreja pediu, ou que a igreja pede para fazer, que a igreja, alguma norma da igreja. Dá vontade de colocar lá: meu irmão, são para as minhas ovelhas. Se você não faz parte das minhas ovelhas, né, vá para a luz. Aqui se reflete certamente a importância da comunidade, e já falamos como é que as palavras de Jesus ganham sentido mesmo próprio dentro da comunidade, à luz da comunidade. E Jesus diz: as minhas ovelhas escutam. E aqui se abre, então, a capacidade da escuta. Então nós devemos nos perguntar, enquanto ovelhas do Senhor: estamos mesmo escutando a voz do Senhor? Ou estamos indo atrás da voz de um estranho? Isso quer dizer a palavra estranho, né? Estranho é algo que está fora, né? É externo, é estranho, né? Fora, não só fora, mas fora no sentido de, é como se fosse fora de nós. Eles estão fora, por isso não conhecem o que está dentro. Por isso lhes é estranho. A capacidade da escuta do pastor. Será que escutamos o pastor? A pergunta é esta. Devemos nos fazer. Escutamos o pastor? Ou escutamos os estranhos? Eu fico meio pensativo todas as vezes que
eu abro as redes sociais e vejo como os cristãos preferem ouvir a voz dos estranhos. Se vocês ouvissem os absurdos que são ditos, se vocês soubessem e vissem, acho que muitos de vocês até já tiveram acesso. Se vocês ouvissem os absurdos que são ditos a respeito da Igreja Católica no Brasil, sobre os seus pastores, e se você soubesse quem são as pessoas que dizem isso, porque quando são os que estão fora do rebanho, os que não fazem parte do rebanho, você compreende, porque eles não podem compreender. Mas e quando são as ovelhas do rebanho, seduzidas por uma outra voz, que não a do pastor? E quando são os próprios católicos que denigrem a imagem da igreja, dos bispos, da CNBB, escutar a voz. Parece, às vezes, nos dá a impressão que não só para os de fora é escandaloso ouvir as palavras do Senhor, mas para nós que estamos dentro também. A capacidade da escuta. Hoje não temos mais quase esta capacidade. É uma capacidade que ficou morta, né? Tanto que a igreja que está em Castanhal está nos convidando justamente a isso, né? E aqui, por isso, um dos convites é para a escuta. Para a escuta. As minhas ovelhas escutam a minha voz. A que voz estamos escutando? A voz do Senhor? Olha que quando nós começamos a afirmar veementemente, ou então até mesmo a militar, trazendo na mão uma bandeira, ou trazendo nas mãos uma faixa, afirmando uma coisa totalmente avessa ao Evangelho, devemos nos questionar. É a voz do Senhor que estamos escutando? Ele diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Mas é a voz do Senhor? Um dia eu achei engraçado, porque eu vi uma postagem e eu sei que essa postagem, de certo modo, foi para mim. É porque na missa tinha uma pessoa e eu estava falando da paz. Não sei se alguém veio nessa missa. Eu estava falando da paz e disse que a fonte da paz é o ressuscitado. Que a fonte da paz nunca serão as armas, que a fonte da paz não será qualquer outra coisa no mundo. Nem o dinheiro, nem as guerras, não. Isso traz sempre violência, morte e sofrimento. A fonte da paz é o ressuscitado. E eu falei, de certo modo, como é que no nosso país, né, o próprio governo incentiva, de certo modo, a pensar que a paz vai se dar mesmo quando cada cidadão tiver a sua arma. Bom, eu disse, isso para nós cristãos deveria ser risível e ridículo, porque ou ouvimos a voz do pastor ou não ouvimos a voz do pastor. E aí, na postagem, claro, não era algo agressivo, de fato não era. Mas eu sabia que era porque, né, a pessoa estava lá. E aí, dizia assim, tal, não sei o que, eu sou a favor do porte das armas, não sei o que, cada pessoa deveria ter, não sei o que, isso é um direito seu, isso deve ser uma escolha sua. Ele quase como quis dizer, bom, é uma escolha sua, não do padre ou da igreja, por isso não vá por eles, é sua, por isso é um desejo, é um direito seu. Bom, eu apenas sorri e disse, assim como escutar as palavras do Senhor é uma escolha sua, não minha.
Assim como você quer escolher as armas para ser o seu benefício ou a sua segurança, é uma escolha sua. Estamos diante de uma escolha. Você não pode escolher os dois. Será uma escolha, mas escolha. E ela será sempre sua. Porque, de certo modo, ele quis me afrontar, né? Eu disse, coitado. Também acolher o Evangelho e acolher a vida que o Senhor nos oferece, também acolher a salvação e acolher a vida de Cristo é uma escolha. E sua. Não posso escolher por você. E se você não quer, não posso fazer nada. Eu conheço as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz, eu as conheço. Conhecer significa entrar na realidade, na vida, no coração. Isto é conhecer. Não é conhecer de dizer, se eu perguntar aqui, vocês conhecem a piedosa Verônica? Vocês conhecem a Jéssica? Alguém pode dizer assim, não, eu conheço, já vi ela cantando na catedral e tudo mais. Não. Bom, não é este conhecer. Este conhecer é um conhecer mais profundo, mais íntimo. Como disse aqui São Gregório Magno, esse conhecimento é este amor correspondido, é esta correspondência de amor. Eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, disse Jesus. E conhece? É fato, porque foi por elas que ele entregou a sua vida na cruz. Foi por amor a elas que ele entrega a sua vida na cruz. Por amor a elas e ao Pai. Por isso ele conhece as suas ovelhas. Não porque ele olhou lá do céu e disse, Pai, quem são aqueles? São os seres humanos? Ah, tá certo, tá bom. Mas porque ele, na sua divindade, despojou-se dela e se fez um de nós. Porque ele entrou na nossa história, porque ele entrou na nossa realidade, porque ele não só se aproximou de nós, como se fez um de nós e experimentou a nossa realidade. Por isso ele nos conhece. Mais que qualquer um, ele nos conhece. E elas me seguem. Por isso, este segmento está estreitamente ligado com a escuta. O que é escutar? Seguir o Senhor. Escutar não é só escutar aqui, dizer, não, a gente está aqui, escutou já o Evangelho e tal, tá legal, eu sempre escuto Jesus. Não, isso não é escuta. A escuta está ligada com o segmento. A escuta está ligada com a ação, com a atitude. Por isso dizer que as ovelhas seguem, então, o segmento está estreitamente ligado à escuta. Só escutar, de escutar mesmo dos ouvidos, das oiças, né? Não serve. A escuta é um envolvimento da vida. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Aquele que vive para sempre é ele que pode oferecer a vida. O vivente que oferece a vida eterna. E elas jamais perecerão, porque estão nas mãos do pastor. E ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é a segurança que deve nos lançar sempre para frente com confiança. Ninguém pode nos arrancar da mão do Senhor. Ninguém. Nem a morte, porque Ele venceu a morte. E ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos. O Pai é maior do que todos. Criou todas as coisas. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque Ele e o Pai são um. Assim, conclui-se o nosso Evangelho. No domingo do Bom Pastor, nós queremos pedir ao Senhor que também nós sejamos bons pastores.
queremos pedir ao Senhor que sejamos boas ovelhas, que ouvem a voz do pastor e que vão em seu seguimento. Ouvir, viver. Estas duas realidades estão atreladas uma na outra. Não se pode ouvir se não se vive. Porque a atestação de que você ouviu é viver, é fazer. Né? Por isso, quando a gente é pequeno, né, que a mãe diz para a gente fazer alguma coisa, a gente diz assim, tem uma expressão muito interessante, as mães geralmente dizem, né? Quando a gente começa a fazer besteira na vida, né? Eles dizem assim, mas eu falei, esse menino não me ouve. O que é este sentido de não ouvir? Não praticou. Por isso está fazendo besteira, né? Não praticou aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque a prática da vida revela a escuta. Então, por isso que elas dizem, não me escutou. Né? Não me escutou. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Por isso, a prática de nossas vidas revela a escuta do pastor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. No vale das sombras o mal é vão temer, se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor,